Vamos ver. Se o N é par e o M é ímpar, então, de novo, quem é o limite com x tendendo a zero, tá? De f de x menos f de zero sobre x menos zero. Quem é? Isso é o limite com x tendendo a zero. E aí é o x tender a zero pela direita. É x tender a zero valores positivos, por quê? Porque nesse caso, quem é o domínio da função nesse caso? Quem é? Quem é o domínio da função nesse caso? Hã? É o conjunto dos números reais não negativos. Não negativos. Então isso aqui dá o limite de quem? Da raiz enésima de x elevado a m sobre x. Só que o x é a raiz enésima de x elevado a n. Mesmo no caso que o n é par, porque aqui o x é o quê? O x é positivo. Então, sendo x positivo, a raiz enésima de x elevado a n é x. Se o x é negativo, a raiz enésima de x elevado a n é menos x. Não é o caso, tá? Porque aqui o x é positivo. E esse limite, portanto, dá o limite com o x tendendo a zero pela direita, de quê? Da raiz enésima de 1 sobre x elevado a quanto? A m menos n. Desculpe. De x elevado a m menos n. Que dá quanto? Dá zero se o m é maior do que n. E dá o quê? Mais infinito, né? Se o n é menor. Ou seja, não pertence aos reais se o m é menor do que n. Então, nesse caso, também a função é diferenciável no zero, tá? Daí, quem é a derivada da f no zero? É zero se o m é maior do que n. Resolvido? Qual é o outro caso que falta? Qual é? Se os dois forem pares. Ah, se os dois forem pares, certo? Se n é par e o m é par. Então, tá? Se os dois são pares. Então, quem é o limite de f de x menos f de zero sobre o quê? Sobre x menos zero, se o x tende a zero pela direita. Isso aqui é o limite com x tendendo a zero pela direita de quem? Da raiz enésima de x elevado a m. Como o x está tendendo a zero pela direita, mesmo sendo n par, o x é raiz enésima de x elevado a n. Então, isso aqui dá o limite com x tendendo a zero pela direita de quem? Da raiz enésima de x elevado a m menos n. Que é quanto? É zero se o m é maior do que n. E não é real se o m é menor do que n. Beleza. Porque o x pode tender a zero pela direita e pela esquerda. E por que que eu tenho que fazer a distinção? Por quê? Por que que eu tenho que fazer a distinção? E quem é o limite com o x tendendo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Quem é? É o limite com o x tendendo a zero pela esquerda de quem, hein? De quem? Aí vai ficar f de x, que é quanto? Raiz enésima de x elevado a m. E quem é o x? Se o x é negativo
e o n é par, quem é o x? É menos raiz enésima de x elevado a n. Entende por que eu tenho que separar em dois? Mas isso aqui é, portanto, o limite com x tendendo a zero de quem? De menos raiz enésima de x elevado a m menos n. Que é quanto? De novo, é zero se o m é maior do que n, e não é real, não é, viu, ó, desculpe aqui, ó, não é real se o m é menor do que n. Conclusão, a f é diferenciável no zero, nesse caso também. Bom, conclusão, a f é diferenciável no zero. Assim, f é diferenciável no zero e a derivada no zero é quanto? É zero se o m é maior do que n. Ou seja, em qualquer caso, m maior do que n, a f tem derivada no zero. Tá? No zero. Isto mostra o seguinte, pessoal. Para f de x igual, por exemplo, a raiz cúbica, olha, raiz cúbica de x2 menos 2x, está bem simples aqui, a quinta. Olhe para essa função. Isso aqui é a composição de quantas funções? Depende de como você vai fazer. Bem, olhando, inicialmente é a composição de três funções. É a raiz cúbica com a quinta potência do polinômio. Mas se eu olhar isso, eu vou ter a diferenciabilidade dessa função para todo x, onde a função polinomial é diferente de zero. Concorda comigo? Tá certo? Porque a raiz cúbica não tem derivada no zero. A raiz cúbica não tem derivada no zero. Mas se eu olhar diferente, se eu olhar para cá como a composição de duas funções, que funções? A raiz cúbica da quinta potência com o polinômio, essa função tem derivada aonde o polinômio é zero. Por quê? Porque a raiz cúbica da quinta potência é diferenciável no zero. Entendeu? E quanto é a derivada? Zero. Olha aqui, ó. Essa função aqui, quando m é maior do que n, ela tem derivada no zero em qualquer situação apresentada aqui. E quanto é a derivada no zero? Zero. É zero nessa situação. A derivada é zero nessa situação, ela é diferenciável no zero e a derivada no zero é zero. Então, e no... se m for maior do que n, acabou-se. Então, daí, tá certo? Para f de x. Então, essa função aqui tem-se. Vamos lá, vamos comigo. Quem é o domínio dessa função? Quem é? Não é? O seu domínio é R, tem-se f o quê? Diferenciável pela regra da cadeia, mas não é porque eu olho para ela como a composição de três funções, é porque eu olho para ela como uma composição de duas. Que função? Que duas funções? A raiz cúbica da quinta potência, composta com o polinômio. Porque a raiz cúbica da quinta potência tem derivada no zero. Então, quando eu olho assim, a função que já tinha derivada aonde o polinômio é diferente de zero, tem derivada aonde o polinômio é zero. Ou seja, essa função f ela é uma função diferenciável. E a fórmula da derivada também vale para todos os casos. Porque pela regra da cadeia, a derivada dessa função no 0 e no 2 também vai ser zero. E mais, eu posso calcular a derivada assim.
tá? Eu posso escrever f de x igual a quem? Igual a quem? A x2 menos 2x elevado a quê? A 5/3, qualquer que seja o x real. Só que aqui eu estou cometendo um abuso na definição, mas eu posso fazer isso que vai funcionar. Eu já demonstrei que funciona, tá? Isso aqui, porque isso aqui pode ser negativo. E não há potência, não há definição de potência com expoente racional para número negativo. Então você escreve isso aqui, tá? E faz a derivada. Quem é a derivada? Quem é? Definir de x é o quê? 5/3 vezes o quê? x2 menos 2x elevado a quanto? 5/3 menos 1. 2/3 vezes o quê? 2x menos 2. Que dá quanto? Dá 5/3. Aí para desfazer, né? O caminho torto, para ninguém ver o caminho torto por onde eu andei, tá? Eu boto o quê? Raiz cúbica de quem? X ao quadrado menos 2x ao quadrado. Vezes quanto? 2x menos 2. E essa derivada vale para todo x real. Tá? Qual é a derivada no zero? Qual é essa função? Zero. Qual é a derivada no 2? Zero. Diga. Ah, sim. É, né? Vocês querem a lista, rapaz? Hoje é sexta, ainda tá vazio. O quê? Hoje é sexta, ainda tá mais... Ah, tá mais vazio, né? Pessoal! Vamos pra alguém. Hã? Não, vamos sair em casa. Já pagou a conta dele, amigo? Rapaz, Ele quer ver a senhora... o meu estômago não aguenta mais o RU. Tá. Vocês são novos, vocês têm saúde ainda, né? Tá. Não, mas tô brincando, aguenta. Eu não acho a comida do RU ruim, não. Eu acho a comida do RU boa. Aquela feijoada é... O senhor quer ver a senhora comigo, né? Hã? O senhor quer ver a senhora comigo. É. Olha aqui, ó. Olha um exercíciozinho interessante. Você deve para tomar uma cerveja no almoço, ela dizendo que toma com água aqui. É bom, cara, é bom. É show, cara. Hoje é sexta-feira. Quantas ainda que tem no seu freezer lá? Várias. Ó, Limite de 1 sobre x ao quadrado. encontre limite, tá certo? Com x tendendo a 1, tá? Dividido por x menos 1, dá raiz cúbica, tá? De 3x2, tá? Mais 5 menos 2. Encontra esse limite. Ó, encontra esse limite. Limite da raiz cúbica de 3x2 mais 5. Esse limite é uma indeterminação? É a indeterminação? É, porque quando o x tende a 1, qual é o limite dessa expressão aqui? Quanto é 2. Então, qual é o limite dessa diferença? 0. E o limite do denominador também é 0. Encontra esse limite. Hã? Tinha. Só que na prova você tem que se virar. Escrever fatoração, vou multiplicar pelo conjugado, né? Só que agora, gente, eu tenho as fórmulas de derivação. Ó, o meu tem-se. Tem-se. Olha aqui, mas aí você tem que ser esperto. Tem-se. Sabe quem é esse limite? Limite com x tendendo a 1 de raiz cúbica de
3x2 mais 5 menos 2 dividido por x menos 1, isso é limite, tá? Com x tendendo a 1, de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, onde quem é f de x? Quem é? Me diga, quem é f de x para que esse limite seja o limite desse quociente? Está na cara. Quem é f de x? Quem deve ser f de x para que esse limite seja isso aqui? Me diga. Está na cara quem é f de x. F de x é a raiz cúbica de 3x2 mais 5. É ou não é? Quem é f de x? Está aqui. Quem é f de 1? É 2. Quem é? X menos 1 é x menos 1. Moral da história. Esse limite, quem é esse limite? É a derivada da f aonde? No 1. Um jeito muito simples de fazer o derivado. Né? Daí, como eu sei? Porque isso aqui é a composição de funções o quê? Diferenciáveis. Logo, né? Logo a função f é diferenciável. Em particular, daí, como f é diferenciável. Como f é diferenciável. Eu estou escrevendo muito porque eu estou explicando para você. Você pode fazer isso. Como f é diferenciável em 1, o seu limite que é raiz cúbica de quê? De 3x2 mais 5 menos 2 sobre x menos 1, quem é o seu limite? É a derivada da f no 1. Então só preciso derivar f para encontrar esse limite e calcular a derivada da f no 1. Hã? Mas eu não te ensinei a derivada. Você não sabia a derivada? Agora você aprendeu. Cuidado, ó. Isso aqui, não, para quem está repetindo o cálculo, isso aí não é regra de L'Hopital, viu? Regra de quê, professor? De L'Hopital. Negócio que eu vou ver no final do curso. Tá? Tá bom? Ó, como é? O quê? Não, calma, presta atenção, silêncio, silêncio. Eu quero calcular esse limite, certo? Esse limite eu posso vê-lo desta forma, onde a f é essa função. Só que, olha quem é isso aqui. Isso aqui, por definição de derivada, é a derivada da função f no 1. Então você calcula a derivada de f e substitui. É só substituir. Uma vez que é filhinho de x. Quem é filhinho de x? Quem é? Hã? Vai ficar. Você pode derivar como quiser. Vamos botar, não tem importância. Então fica, isso aqui é simples. É 1 sobre quê? 3 raiz cúbica de quem? De 3x ao quadrado. Mais 5 ao quadrado, né? Vezes o quê? 6x, né? Regra acadêmica. Vezes 6x. Uma vez que isso para todo x real. Uma vez que isso aqui tem-se em particular. É filhinha de 1 igual a quanto, hein? Quem é filhinha de 1? Quem é? 1 sobre 3 vezes raiz cúbica de 8 ao quadrado. É o quadrado da raiz cúbica de 8. Que dá quanto? 4
E aqui fica quem?